Se a demora para contratar reforços nesse início de 2024, com a troca de gestão do Flamengo e início de uma diretoria que promete ser um pouco mais profissional no aspecto do futebol, essa demora impacienta algumas pessoas, mas ela pode não ser um indício tão ruim assim. Eu vou explicar aqui nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. O profissionalismo no mercado de trabalho é uma prática já há bastante tempo consolidada. Seja qual for a área, agora o futebol tenta entrar nessa, né? E é fato que agora o avanço da inteligência artificial no mundo tem trazido ali a necessidade de aprendizagem, tá? E eu vou te indicar aqui um curso gratuito que vai te ensinar as principais inteligências artificiais do mercado. Você vai aprender a ficar muito mais produtivo e virar uma referência na sua empresa usando ferramentas poderosas que hoje você pode terminar o seu trabalho mais rápido e fazer mais demandas, né? O que vai te colocar dentro da grande competição do mercado de trabalho à frente dos seus concorrentes e podendo aumentar os seus ganhos. Então, você vai aprender a usar ferramentas como o ChatGPT, o Copilot, o Bardeen, o Gama, que faz, por exemplo, a apresentação PowerPoint automaticamente. Então, você vai ter ali a possibilidade de colocar a inteligência artificial para fazer as tarefas mais repetitivas que você tem, aquelas coisas mais chatas de fazer, para te trazer insights que vão te dar ali importantes segundos, minutos ou horas que vão te fazer economizar tempo para fazer coisas realmente mais estratégicas dentro do seu trabalho ou até da sua vida pessoal. Então, se você quer dominar as melhores tecnologias de inteligência artificial do mercado e conseguir crescer na sua carreira, a Treinamento te oferece uma oportunidade gratuita na jornada de inteligência artificial que vai acontecer entre os dias 20 e 23 de janeiro. Então aproveita, para garantir essa vaga você só precisa mirar aqui nesse QR Code e se inscrever ou clicar no link que fica na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, eu criei um podcast, né? E esse podcast que eu criei, né, não é resenha nem tudo mais, isso aí acho que o mercado tá bem atendido já. É um podcast que fala especificamente sobre tática com atores que pisam no gramado, com gente que faz futebol. Isso eu fiz para tentar suprir um gap profissional meu, né? Eu falo de futebol, eu tenho a parte acadêmica, eu tenho toda a formação que grande parte desses caras têm, que são analistas de clube, só que eu nunca trabalhei em clube, provavelmente não trabalharei. Então, gente, o que eu fiz foi criar um quadro onde eu tiro minhas dúvidas, ou até algumas coisas que eu já sei, mas eu quero que vocês saibam, tiro minhas dúvidas com profissionais que atuam no jogo, né, fazendo futebol. E eu trouxe, certa vez aqui, um scout, um olheiro, um analista de mercado focado ali em caça-talentos, que é o Gabriel Corrêa, que vocês conhecem bem, né, que era o cara do Futuri, do canal Futuri, ótimo canal de tática, né, que inspirou muitos de nós ali a termos canais também de YouTube. Pois é, o Gabriel Corrêa, ele hoje é scout de um multiclube, tá? E tá baseado no Chipre, no Paphos do Chipre. E ele trouxe pra gente como funciona a governança de contratações em uma estrutura mais profissionalizada. Gente, é um papo muito esclarecedor. Assista até o final o que o Gabriel vai falar e depois que ele falar, eu volto aqui para trazer aqui um pouco mais de conclusões, tá bom? Então, fala, Gabriel Corrêa! Eu queria te ouvir sobre a avaliação de atletas. Desbravar atleta, eu tenho certeza que é muito mais complexo do que o que eu faço, de abrir o iScout, lançar uma matriz de dados ali, fazer uma macro e a partir dessa minha macro encontrar ali os jogadores que eu vou para análise qualitativa, né? Eu tenho certeza que isso deve requerer até relações humanas, entender mais coisa, tentar cercar ali para entender mais informação. Se tu puder dividir com a gente um pouco essa rotina do scout, né, do profissional de... É quase
Eu sou um profissional de compras, né? Na vida real, eu sou um profissional de compras, né? Eu trabalho, sou executivo de suprimentos. E, de alguma maneira, eu tô um profissional de compras também, né? Assim, como que é para você analisar na vida real e não aqui a gente quando brinca de sugerir jogador pro Flamengo? Então, o clube, ele tem vários processos envolvidos, né, na busca de um jogador. Talvez o primeiro deles seja o mais óbvio, né, ver os jogos, né, assistir os jogos, acompanhar as ligas. Eu basicamente acompanho a América do Sul, principalmente futebol brasileiro, né, que o futebol brasileiro já é muito amplo, né, Série A, Série B e futebol de base, mas a gente tem mais um scout aqui no Brasil. Então são 2 scouts do Paphos e do grupo, né, na verdade. Quando eu falo Paphos é porque hoje eu tô fixo no clube, mas a gente também faz análise para os outros clubes do grupo, mas de maneira geral tem 2 scouts aqui no Brasil, um deles trabalhava no Shakhtar, a gente tem um scout na Argentina, e aí tem outros espalhados na Europa, Portugal, Espanha, Croácia, Itália, nesses outros países que acompanham ligas, França e tudo mais. Cada um, obviamente, tem um nível de conhecimento. Eu brinco que é que nem o FM, né? Que tem ali o nível de conhecimento de cada país. E eu, basicamente, fico com o Brasil, o Equador eu olho bastante, né? Colômbia, Argentina eu deixo para o outro scout. Futebol de base eu acompanho, mas o outro scout é mais especialista em futebol de base, justamente porque ele trabalhava já com isso no Shakhtar, né? Então já fica mais próximo. E também faço alguma coisa de outros países da Europa, porque me considero hoje também um cara que, depois de ver tantas ligas, né, porque no início eu não via só Brasil, talvez a parte mais difícil do trabalho de scout seja essa avaliação de ligas. O cara... A liga no Brasil, um jogador top 8 no Brasil, ele é top o quê na Espanha? Ele é top o quê na Europa? Ou então, no nosso caso, que ainda é mais amplo, cara, um jogador num time que vai subir na Série B, ele é o quê no Chipre, nos principais times? Porque hoje o Chipre a gente pode dividir em blocos, né? Os primeiros 4, 5 times, né? Apoel, Omônia, Paphos e mais 2, dependendo de como está o momento, para os outros que brigam por rebaixamento, assim, são ligas, quase que 2 ligas diferentes dentro da mesma liga, de níveis técnicos. A gente joga competição europeia, né? A gente fez jogo competitivo agora com a Fiorentina. Então, tem um nível técnico diferente dos times que brigam para cair no país. Então, essa evaloação de nível de liga é muito importante. Óbvio que o departamento de dados, que a gente tem um departamento muito forte nos dados, eles têm métricas e trabalhos, eles fazem esse estudo para conseguir fazer uma evaluation legal, sei lá, um cara que dá 15 rebatidas dentro da área no Brasil, significa que ele mais ou menos daria tanto em outra liga. Eles conseguem fazer isso. Mas o meu trabalho é olho, né? Não é a parte quantitativa, é a parte qualitativa. Então, olhar jogos. A gente recebe muita indicação de jogador também, né? Normal, todo clube recebe. Então... o pessoal filtra e te passa, Gabriel? O pessoal dos dados filtra e te passa uma nem sempre passa pelos assim. dados. A gente às vezes dá uma olhada geral, assim, porque, tem ferramentas que te ajudam até tão rápido quanto o pessoal de dados filtrar. Eles também filtram, mas aí, por exemplo, a gente pode pegar com eles um filtro de jogadores que têm passes na entrelinha e depois eles passarem pra gente. Mas algumas indicações, como às vezes são de pessoas que a gente tem uma confiança, porque no final dos contos tem relação mais próxima, a gente manda o nome do jogador, tu analisa, e aí depois, porque assim, não adianta o cara também te mandar o jogador e ficar te cobrando todo dia, tu não vai analisar naquela hora o jogador, tu vai receber o jogador, beleza, sei que ele tá para negócio, sei que ele quer isso, é por isso, x, beleza. Às vezes tu já conhece o jogador, às vezes tu recebe ali a indicação, e aí tu já conhece o jogador e tu fala, legal, fulano, mas eu acho que hoje não tá pro nosso nível, ou hoje financeiramente é inviável, e assim vai. Então, também se tem esse tipo de conhecimento, às vezes da própria liga, já te ajuda. Mas depois é muito vendo o campeonato. Ao final de cada campeonato, os scouts, eles trazem uma lista do que eles viram. Todo final de rodada, a gente entrega um documento dos principais destaques. Claro, principais destaques, eu não vou indicar o Estevão para o Paphos. Principais destaques que cabem no clube, né? Porque senão realmente aí não faz nenhum sentido. Mas tu indica, e como aqui na liga tem alguns critérios, por exemplo, só pode ter 17 jogadores que nasceram depois de 2002, né? Cada ano vai mudando. Só pode ter 17 jogadores com mais de 22 anos. Então os outros, tu pode escrever quantos quiser, mas tem que ser menos. E aí também só tem 7 vagas de estrangeiro. Então tu vai cuidando algumas coisas, né? Tipo, jogadores jovens, jogadores que não são tão jovens. 2002 é uma idade considerável. Às vezes 2002 tá ali sem receber muita minutagem no clube de primeira divisão, da Série A. De repente tu mostra o projeto para eles, os caras vêm, porque, tá jogando Conference League, tá jogando Europa League, é uma vitrine também pro clube que vai emprestar, como é uma vitrine pra gente ter um jogador de boa qualidade técnica. Então, assim, acaba sendo isso.
Mas existem várias formas que chegam os nomes. A primeira delas é o que o scout está vendo, né, a liga que ele acompanha, toda semana ele entrega um relatório do que ele viu, mas também vem muita indicação de jogador, vem muito desse tipo de indicação, e é natural, até porque a gente tem que abastecer não só a nossa base de dados, mas ajuda a abastecer as outras bases de dados dos clubes que têm seus scouts próprios também, mas todo mundo se ajuda, obviamente, sendo um multiclube. E aí tem também o pessoal do Data que separa algumas coisas específicas ao final de primeiro turno, segundo turno, final das ligas, algumas coisas que podem ser importantes em termos disso. Então, a gente, pelo menos o meu trabalho é basicamente quantitativo. Claro que em algum momento eu vou entrar no Scout, olho alguns dados, filtro, eu também posso filtrar alguma coisa que me sirva, eu vejo mais ou menos algum valor de mercado que faça sentido para o clube, vejo os clubes que mais ou menos têm um nível da liga hoje que a gente pode pegar jogadores, muito jogador que tem que ter o passaporte, às vezes o Transfer Market diz que tem passaporte, quando tu vai confirmar com o empresário, ele tá tirando, ele não tem ainda, então também é muito importante, porque é uma burocracia tirar o passaporte, né, o passaporte europeu, eu digo, não o passaporte normal, não o passaporte europeu, às vezes tu sabe, o jogador vai tirar um passaporte polonês. A gente sabe que é muito mais difícil que tirar um passaporte, sei lá, italiano. Então a gente sabe que vai ser uma demanda maior, que talvez para aquele momento não sirva. E aí tem, obviamente, a avaliação dentro do próprio clube, que são as notas, de como a gente define, de quais scouts vão ver, porque não adianta só eu dar a nota, né? Depois que eu dei a nota para um jogador, tem que mais 2 ou 3 scouts tem que olhar. Não adianta só uma pessoa olhar, ninguém decide sozinho algo nesse sentido. Aí tem o vídeo, tem a preparação, mas de maneira geral, os nossos relatórios iniciam a partir da observação das ligas, e aí depois eles vão entrando nesses filtros, né, cada vez mais, esse jogador aqui talvez não para o Pafos, talvez para outro clube do grupo, e assim por diante. Muito legal ver esse depoimento aí de como é, e é isso, né? No fim do dia vai ter que passar por uma governança que talvez esteja crescendo nos outros clubes, né? Mas esses clubes empresa, naturalmente, eles têm um processo de governança mais profissional que vem de outras áreas, né? Então, você ter que passar por 2, 3 analistas é óbvio, né? Porque se só um tiver a chave do cadeado, alguém Mas pode... Na teoria aqui, assim, na prática também, não só na teoria, na prática, passa por pelo menos 3 a 4 scouts, o jogador, que tá já em vias de, esse aqui podemos tentar negociar, né? Porque depois disso não é com a gente. Aí vai ainda para o head scout, ainda observa, o diretor técnico, e aí sim vai para os donos, né? Aí o nome chega nos donos. Já um processo mais completo, com vídeo, com os datas, com os scouts, relatórios todos avaliados. E aí depois da negociação, como todo mundo diz, né, Vitor? Como todo mundo diz, depois da negociação não tem nada a ver com a gente, né? Que os caras ficam dizendo que o scout negociou fulano, aí não vem mais com a gente, né? E depois, assim, o Flamengo agora contratou o José Boto, né, que foi head scout do Benfica entre 2011 e 2018. E aí, matéria do GE, com todo respeito aos colegas lá do GE, acreditando ao Boto exclusivamente a contratação do Di Maria, do Davi Luiz, do Ederson, caras que chegaram em 2007, 2008 no Benfica, quando ele era um dos analistas, um dos observadores do Benfica. Cara, tu não pode acreditar ele isso aí, cara. Tem que ver. Tinha um procedimento ali, tinham vários, cara. Eu brinco que, como eu tava do outro lado, essa é a vontade sempre de personificar, né? A vontade de ter a herói, né? Tem que ter o cara... E claro que tem dos dois lados, tem vaidade de um lado dizer que sim, eu que encontrei fulano, como tem também essa vontade sempre da matéria personificar em alguém um processo que, tipo assim, não passa por uma pessoa. Ainda mais num clube do tamanho do Benfica, não vai passar só por uma pessoa, obviamente. Gente, assim, resumindo, em bullet points aqui, né, em pontos ali importantes do que o Gabriel falou. Ele explicou um pouco mais a metodologia de encontrar talentos, eu acho que isso é menos aplicável para o momento do Flamengo, embora seja um conhecimento muito necessário de vocês saberem, né. Outro, ele falou que realmente é uma prática comum que parceiros, empresários, parceiros ofereçam atletas, e a partir dessa oferta de atletas por parte dos parceiros se vai estudar, mas o principal ponto, governança. Ou seja, quando alguém oferece um atleta, quando um atleta começa a ser analisado, ele vai passar por vários crivos. 3, 4 pessoas têm que fazer a mesma análise e validar para que o negócio avance e vá passar para um outro departamento, que é a turma que negocia, para depois então ser contratado. Isso aumenta a burocracia, isso aumenta possivelmente o tempo para que se contrate, também, especialmente no momento inicial.
mas também diminui a possibilidade de erro, diminui muitas vezes o custo e aumenta a tua criatividade no mercado. A torcida do Flamengo, que muitas vezes questionou sobre o clube só ir em escolhas óbvias e jogadores caros, agora reclama porque o clube está teoricamente demorando para contratar. Gente, são partes de um mesmo processo, de um processo que você vai ou para um lado, que realmente é mais rápido, tem menos governança, menos controle, e o teu dinheiro aí, torcedor de patrimônio de Flamengo, vai ser talvez pior empregado, ou de um outro lado, o profissionalismo, o trabalho de longo prazo, de médio prazo, o trabalho que vai te trazer principalmente governança e segurança de que aquele recurso está sendo alocado. Se não foi bem alocado, pelo menos foi alocado com muita racionalidade, pensamento lógico, corporativo, compliance e governança. Tá bom? Então, eu acho importante esse trecho. Assistam os programas, o Área Técnica. Essa semana eu vou gravar mais 2 programas. Vou gravar com o melhor professor que eu tive, que é o professor Cláudio Andrade, programa que deve ir ao ar amanhã. E também vou gravar com um técnico de Série A do Campeonato Brasileiro também, que vai ao ar possivelmente ao final da semana, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, assista aos programas do Área Técnica com Falso 9. E eu fui!